Imagine você, um cara excêntrico com grana, lá no início do século XX, do dia para a noite decide construir uma casa de ópera no meio da floresta amazônica peruana. Sim, no meio das árvores ali, de maneira bem excêntrica, diferentona, porque o cara tem um sonho de fazer algo revolucionário, diferente, unir as suas paixões, e essa é a história de Fitzcarraldo, um clássico de 1982, que, acredite se você quiser ou não, teve uma das produções do desenvolvimento mais conturbado da história do cinema. A gente vai falar por quê e por que esse filme é tão polêmico. This wood has the strength of iron. Bring it down here. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de verdades sombrias de bastidores, e não é de qualquer bastidor. Talvez você nunca assistiu esse filme aqui, talvez você só ouviu falar ou assistiu e não sabia de alguns detalhes que eu vou trazer hoje, porque a produção de Fitzcarraldo de 1982, eu vou te contar um negócio, deu o que falar, foi completamente perturbadora, por assim dizer, em aspectos físicos, psicológicos, ambientais. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. E se você quiser se tornar membro do Refúgio Cult para ter acesso a novidades, participar de enquetes e ajudar ainda mais o canal, ó, é só vir aqui embaixo. Lá para 1979, começou a produção de um filme chamado Fitzcarraldo, de um cineasta já conceituado naquela época, chamado Werner Herzog, cineasta alemão, que tinha uma ideia maluca. Ele chegou nos investidores dele, falou, ó, quero gravar no meio da floresta amazônica, lá no meio da selva, no meio das tribos, dos nativos e tal, e não só isso, né? O filme envolve uma grande parte, um navio gigantesco que precisa atravessar o meio de uma floresta. Ah, Lucas, beleza, ele vai pelo rio, mas não é o meio da floresta, não é riozinho não, é no meio da floresta literalmente. Imagina um negócio gigantesco. Pois é. Get out of there. Give it a go. Lucas, qual que é a história desse filme maluco? Brian Fitzgerald, no início do século XX, conhecido como Fitzcarraldo, era um cara ali que tinha muitas ambições e ele não queria fazer qualquer coisa, né? A gente vê no decorrer do filme que ele quer fazer coisas diferentes, ele quer enriquecer, ele quer ter poder e influência com novos negócios, né? Ele tá ali no Peru, próximo à floresta amazônica peruana, como eu disse. E inicialmente no filme, ele tem um negócio de gelo, isso mesmo, produção de gelo no meio da floresta, né? Há 100 anos atrás. Agora, você imagina, os caras, os magnatas lá, empresários, influentes, olhavam pro cara, para aquele negócio dele, e falavam, você é maluco, né? I know, but I have the experience, and it's experience what counts. E sim, né, com certeza uma das características desse Fitzcarraldo é que o cara, né, ele tem, juntamente com esse brilhantismo de ideias que podem parecer malucas e promissoras, mas definitivamente correm o risco de não dar nada certo, ele, como apaixonado em ópera, a gente já vê logo no início, tem mais uma ideia dessas. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer botar uma casa de ópera lá no meio da floresta amazônica no Peru. E aí, meu amigo, se o pessoal já olhava e dava gargalhada da cara do cara, você imagina, né? O problema é que para conseguir construir isso, ele vai precisar de muito, mas muito mais dinheiro do que ele sonha ter.
E aí, para ele conseguir o sonho da casa de ópera, ele precisa explorar um mercado, um produto, sei lá, mais palpável, para ele conseguir ficar mais rico, né? E aí ele sabe de um terreno que potencialmente tem lá seringueiras, né? Ele vai conseguir extrair borracha, vender pra caramba, ganhar dinheiro e realizar o seu sonho. Mas para ele chegar nesse terreno, ele precisa atravessar ali colinas, montanhas de florestas, e aí aquele lance, né, do navio chegar até um certo ponto e ele ter que dar um jeito de atravessar aí essa imensidão de árvore. Here. From the Pongo to the mouth of the Ucayali, that's my area. O Herzog, ele é muito conhecido, o cara tem filme pra caramba, mais de 60, né, produções, entre elas Nosferatu, o Vampiro da Noite, né, uma releitura aí do clássico, de 1979, e o documentário Meu Melhor Inimigo, de 1999, sabe sobre o que é a história desse documentário? Sobre a relação do Herzog, dele mesmo, do diretor do documentário e do Fitzcarraldo, com a estrela desses dois filmes dele, tanto do Fitzcarraldo quanto do Nosferatu de 79, o Klaus Kinski, né? Os dois eram amigos, parceiros. Vou falar do Klaus Kinski daqui a pouquinho. Se prepara que tem muita coisa bizarra, sombria desse cara. E a obra, né? O Fitzcarraldo e tal, tem até um lance, apesar de não ser um documentário, mas ele tá documentando uma verdadeira odisseia pela mata, onde vão acontecer definitivamente vários imprevistos, existem perigos, enfim, né, pode dar muito errado. E não, eu não tô falando só da história do filme, eu tô falando da produção também, porque, né, era um negócio bem difícil. E aí que tá o brilhantismo desse filme até certo ponto, porque tem muita coisa nesse filme que pra mim é de uma hipocrisia, sei lá, gigante, que é uma metalinguagem, né? É quase um filme dentro de um filme. Por quê, Lucas? Porque da mesma forma que o personagem protagonista do filme, Fitzcarraldo, ele é maluco, ele é ambicioso, né? Ele quer conseguir o seu objetivo, o Herzog, o diretor da obra, definitivamente também quer aquilo. É ambicioso, é maluco e ia chegar ao fim dessa obra nem que fosse a última dele. Isso o próprio Herzog falou em um documentário que foi feito sobre esses bastidores caóticos aqui, chamado O Peso dos Sonhos, lá de 1982 também, dirigido pelo Les Blanc, coitado Les Blanc, né, que acompanhou toda a produção de Fitzcarraldo com uma pequena equipe, e o diretor do documentário falou que ele quase enlouqueceu, que ele quase desistiu de gravar várias coisas, enfim, a gente até entende por quê, né? Antes do Klaus se tornar o protagonista desse projeto, sabe quem seria o protagonista? Ninguém mais e ninguém menos do que Mick Jagger, sim, o vocalista icônico dos Rolling Stones. Ele ia ser o Fitzcarraldo. Ele chegou a gravar bastante material para o filme, só que depois ali de algum tempo, né, da produção, já com cenas prontas e tal, rodando, gastando dinheiro, o cara adoeceu pra caramba, desistiu, não queria seguir em frente, com medo de morrer mesmo, e voltou para sua terra natal. Então o Herzog tem que parar a produção, ficar desesperado, convencer ali os investidores a dar uma grana a mais, os caras querendo pular fora, falar, tá vendo? A gente falou que isso era loucura, isso aí é um sinal de que não vai dar certo. Ele falou, vai dar certo, acredita em mim. Ele então chama o Klaus Kinski para ser o protagonista, mas isso vai ter um preço bem alto, viu? Porque não vai ser fácil, não. Lucas, desembucha logo, por que não? Klaus Kinski, a gente tem que entender quem é ele. Foi um ator alemão, falecido em 1991, que, como eu disse antes, trabalhou por 5 vezes com o Werner Herzog. Ele chegou a participar de cerca de 130 filmes. Isso é coisa demais. O cara trabalhava
muito. Foi premiado diversas vezes, tem o seu nome reconhecido, respeitado, mas também muita aversão e polêmicas, tá, em relação ao Klaus Kinski. Na década de 50, ele foi preso ao tentar matar uma mulher. Depois disso, ele foi mandado para um hospital psiquiátrico. Lá, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e psicopatia. E durante vários episódios, em várias produções, com vários diretores e outras pessoas que trabalharam nas centenas de filmes que ele gravou, que ele participou, né, sempre tinha ali confusão, sempre tinha explosão, sempre rolaram brigas e coisas do tipo. E em Fitzcarraldo não ia ser diferente, né? Ele chegou lá para gravar, ele já não estava satisfeito ali com as condições climáticas, né? No meio da floresta, calor pra caramba, mosquito, etc. Para vocês terem uma ideia, na cidade ali onde eles gravaram muita coisa, né? Em Ictus, tinha um hotel, ele ficou, hotel bonzinho e tal, e ele chegou a ser expulso. A galera não queria mais ele lá, porque diversas noites o cara arranjava confusão com todo mundo, brigava com os clientes, chegou a agredir uma mulher, uma acompanhante que ele levou, inclusive ali com negócio de sangue pelo quarto, foi uma bagunça. Mas a verdade mais sombria sobre o Klaus não é nem essas coisas, essas agressões e tal, que também são bastante relevantes, mas ele levou, na época, a filha dele, a Paula Kinski, né, que era uma criança ali, pré-adolescente e tal. E recentemente a Paula, que é ainda viva, né, ela fez uma biografia e nessa biografia ela conta que o pai dela abusou dela durante essas gravações. Mais ainda, ela disse que da idade de 5 anos até os 19 anos ela sofreu abuso do cara. Então, para essa loucura desse filme ficar completo, já temos aqui 2 elementos cruciais, essenciais, que é o seu diretor e o seu protagonista, né? O Herzog, ele consegue deixar a gente imerso naquela experiência, porque para os personagens fazerem aquela odisseia, fazerem aquela viagem, né, a produção precisa fazer, né? Todos os envolvidos precisam fazer. Nossa, né? Parecia muito realista, parecia muito bonito, as imagens, tudo que acontecia, né? O lance do navio, que eu vou descrever já já, mas é porque realmente tudo aquilo aconteceu. E para isso acontecer, meu amigo, foi destruição de muita coisa, viu? This is what we were looking for. Vai anotando aí, com os membros da equipe, um chegou a levar uma flechada no pescoço, né, no meio das gravações, eles tiveram que parar ali durante alguns dias por causa disso. A equipe ficou horrorizada, porque na época estava rolando uma guerra civil na região, né, então eles se depararam um certo dia na beira do rio ali com um cadáver, né, o que nós vamos fazer com esse cadáver aqui? Teve também o afogamento, né, de uma criança que eles não conseguiram salvar. Um outro integrante da produção chegou a perder a mão, né, em uma das cenas ali. A gente vai entender o porquê, porque foi de uma periculosidade que eu acho que dificilmente outra obra viria a ter, viu? Então isso tinha uma tensão tão grande, um sentimento de insegurança da parte da galera que estava envolvida naquele filme, que o pessoal ameaçava sair, ou então saía, ou então ficava dias sem aparecer. Mais uma vez, temos aqui a metalinguagem, porque na história, o Fitzcarraldo, ele sempre está em conflito com a galera que está ali com ele, com a galera que é nativa, que foi ali na viagem, que abandonam ele em certo ponto do filme, né? Ah, Lucas, é spoiler. Sim, infelizmente, pra gente falar, né, sobre essas coisas, ou felizmente vão ter alguns spoilers, mas não acredito que estrague a experiência do filme, tá? E aí o Herzog também era uma batalha constante com a galera que estava na produção do filme. Então era guerra de lá, guerra de cá. Nessa altura do filme, o navio do Fitzcarraldo, ele chega ali no morro ali que eles precisam, né? Até tem um personagem que é um cozinheiro bebum lá, fala, a gente vai cavar um túnel, né, para passar com o navio. Fitzcarraldo fala, não, você é maluco? A gente vai passar esse morro aqui com o navio, a gente vai subir,
né, essas montanhas de árvore aí. Só que para subir essas montanhas você tem que destruir ali centenas ou até milhares de árvores no caminho. A sorte, entre aspas, do personagem é que em certo ponto, quando a equipe dele abandonou, ficou só 4, ele mais 3 no navio. Não dá para fazer essa, né, escalada maluca com esse negócio gigante. Só os 4. Os índios da região decidem ajudá-los. Nem o Fitzcarraldo entende por quê, né? Mas eles estão deslumbrados ali pelo navio. Tem um lance que eles pensam que o cara pode ser alguma espécie de divindade. Então, eles exploram, né, essas centenas que, na verdade, são mais de 1000 índios. E, na verdade, o Herzog, ele também utilizou mais de 1000 índios para gravar essas cenas e para também puxarem o maldito do navio. Então, quando a gente vê as cenas, né, como é que eles fizeram isso? Eles foram derrubando as árvores e essas cenas, né, de destruir seu coração. Ah, Lucas, mas para fazer lápis e no seu... Sim, a gente sabe que é derrubada de árvore e tal, mas existe todo um controle, coisas do tipo. Aqui, definitivamente, centenas de árvores foram derrubadas para a gravação do filme, para ter imagens realistas daquilo tudo. E é muita árvore, cara. Muita, muita, muita. Eles usam explosões para limpar o caminho, né? E aí tem um negócio que deixa a gente mais com raiva desse filme. Você sabe o que é? O Herzog, ele revelou, muito tempo depois do filme, que ele falsificou toda a documentação, né? O pessoal baixou lá, porque já estava na mídia na época, tá? Os jornalistas ali, os jornais, enfim, falavam, ó, tem um maluco, o tal do diretor alemão, destruindo ali grande parte da floresta para gravar o filminho dele, tá? E aí chegava lá o pessoal e falava, cadê a autorização? O cara mostrava papéis e liberava. Só que ele falsificou tudo, nada era real, ele não tinha essa autorização, ou seja, ele sim cometeu um crime, e um crime gigantesco, cara, porque o preço disso aqui, eu acho que não existe preço. E a gente vê durante essas cenas que pegam boa parte da produção, inclusive é um filme longo, ele tem quase 2h40, né? É um épico. É um negócio de louco, cara. Sabe? A destruição feita, a limpa que eles fazem das árvores, tem umas crateras, o pessoal puxando. E aí me faz pensar o seguinte, lá no filme, na história, os índios estavam sendo explorados, que não é nenhuma novidade, né? A história dos europeus que vão lá descobrir terras e acabam explorando os povos de lá. Mas o filme, o Herzog, a produção, também estava explorando. Porque eu te garanto, né, que aqueles mais de 1000 indígenas que participaram do processo ali, eles devem ter recebido ali um pão, um café, uns trocados, porque todo o trabalho, o que teve de gente que se machucou, que teve que fazer esforço, né? Eram os negócios caindo, negócio explodindo. Então, definitivamente, cara, é um negócio assim, outro crime. E depois dessa subida, que aos trancos e barrancos, né, dá certo, Fitzcarraldo, a sua pequena equipe e os nativos ali, eles comemoram, tem uma noite ali, ó, manguaça, todo mundo feliz, né, tem ali o líder dos índios que definitivamente tá com uma expressão séria, você não sabe o que esperar, e aí de madrugadinha, no dia seguinte, os índios acabam liberando as cordas do navio e ele é liberado rio abaixo, né, com o Fitzcarraldo, a sua equipe e mais alguns índios que estavam no navio. Fitz então acorda desesperado, né, porque o navio tá indo embora pela correnteza, não podia, ele tinha que ficar lá, ele tinha que ir pro lugar certo, mas ele tá voltando, né, tudo aquilo tá indo por água abaixo. E aí temos outro momento crucial na produção, porque no filme, outro momento também impressionante, é que
o navio ele vai batendo nas pedras, ele vai quebrando, ele vai, né, tendo impacto e tal. E, de fato, o Herzog fez isso mesmo. Ele botou o navio correnteza abaixo. Então, vários membros da produção se machucaram no processo, né, por conta do impacto. Então, o grau de periculosidade, meu amigo, mais uma vez, era nível 10. Era um negócio assim bizarro, não tinha proteção nenhuma. E é então que vemos o navio do Fitzcarraldo, né, chamado Molly, que é o nome da sua amante, da sua amada, feita pela Cláudia Cardinale, vindo torto, todo estragado, todo lascado, da onde ele partiu, né, e Fitzcarraldo, com o rabo entre as pernas, né, envergonhado porque ele não conseguiu, foi um verdadeiro fracasso. Porém, mesmo depois de abatido, depois dessa guerra, desse caos, e ele não ter conseguido atingir o seu objetivo principal, ele tenta então uma última façanha. Pega o dinheiro que resta, né, e manda contratar uma orquestra. Ele manda os músicos, a galera da ópera, tudo vir, né? O pessoal se reúne, ele se veste bem, pega uns charutões, coloca todo mundo ali em cima do seu navio e ali ele sai pelo rio, né, beira da floresta, com a ópera rolando, né, parecendo um maluco, mas ele transformou a sua tragédia em um verdadeiro espetáculo. E as pessoas na beira do rio, né, aplaudindo, rindo, vendo aquele cara que mesmo depois de ter passado por tudo aquilo, ainda estava de pé, de cabeça erguida e usufruindo daquele momento sem ideia de como seria o futuro, se ele teria algum futuro sequer. Os danos causados aqui na floresta, na equipe, na comunidade indígena, né, o quão prejudicado, o quão destruído, né, o que foi gasto ali e nunca mais poderia ser recuperado, isso é incalculável e discutido até hoje, tá? O lance da arte, da obra, ela também é indiscutível, porque o talento do Herzog, como ele consegue colocar o público, imergir o público ali, a gente gostando ou não, a gente aprovando ou não, o talento do Klaus Kinski, né, o cara era completamente maluco, psicopata, diagnosticado, mas faz uma atuação extraordinária, convincente, você acredita que aquele cara é aquele personagem. E eu digo, a minha opinião, é revoltante saber disso tudo. Pra mim é revoltante. Eu não consigo olhar e falar, não, tá tudo bem, isso aí. Não. Mas filmes, a arte, muitas vezes eu trago isso como uma metáfora para esse Fitzcarraldo e outros filmes nesse estilo. É tipo você tá na sua casa, tranquilão, quebra a porta ali da frente da sua casa um diretor com uma equipe de filmagem, os seus atores, e eles começam a filmar dentro da sua casa sem a sua autorização, quebra um monte de coisa, mais da metade da sua casa tá quebrada, televisão, geladeira e tal, os caras deixam nos pedaços, você não entende, você só tá acompanhando, você fica até com medo daquilo tudo, e de repente o cara acaba as filmagens, deixa ali uns trocados, que não paga nem um décimo do que foi destruído, e o cara vai embora. 40 anos depois, 50, 60 anos depois, essa obra que o cara filmou ainda é um clássico, é uma obra-prima, é elogiado pra caramba, criticado por muitos que sabem daquela destruição que foi causada, mas a sua relevância, ela tá ali, mesmo a gente gostando ou não, reprovando ou não, e é uma coisa que muitas vezes a gente não tem como controlar. E eu vejo essa metáfora justamente com o que aconteceu com esse filme aqui. E com certeza essa história, com certeza a produção, o nome do Herzog, do Klaus, talvez daqui 50, 100 anos ainda sejam lembrados, apesar de tudo. Mas é isso, né, meus amigos? É loucura para não acabar mais. Você conhecia essa história? Você conhecia esse filme? Você sabe de alguma outra história mais ou menos nessa pegada?
deixa aqui nos comentários e dê a sua opinião também, que é muito relevante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Se você por um acaso perdeu os últimos vídeos do canal, eles estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir, porque nem sempre o dono do YouTube, né, envia para vocês. Um grande abraço e até mais.